Exemplos. Então, usando, pessoal, aquelas propriedades que a gente viu da constante pular para fora e da integral quebrar na soma, a gente vai então poder utilizar as integrais imediatas que a gente viu anteriormente para calcular alguns exemplos. Então vamos lá, se eu tiver, por exemplo, a integral de 3x² mais 5 mais raiz quadrada de x, como que a gente pode fazer? Bom, primeiro, eu posso quebrar na soma. Então isso aqui é a integral de 3x² dx mais a integral de 5 dx mais a integral de raiz quadrada de x dx. Bom, agora o que é constante eu posso mandar para fora. Então isso aqui eu vou escrever como sendo a integral. Opa, o 3 é constante, pula para fora, então vai ficar 3 a integral de x² dx mais. Bom, 5 é constante, então vai pular para fora. 5 a integral de dx, né, que é 1 que vai ficar lá dentro, mais a integral. Bom, raiz quadrada de x, pessoal, é a mesma coisa que potência 1 sobre 2, né? Expoente racional é uma raiz, então 1 sobre 2. O que está aqui na expoente do número vai para o numerador e o que está na raiz aqui vai para o denominador. dx. Quanto que é isso agora, pessoal? Então vamos lá. Então isso é 3 vezes. Qual que é a integral de x²? Eu vou utilizar a regra do expoente na integral. Então eu tenho que somar 1 no expoente e dividir pelo que deu. Então eu tenho 2 lá, somo 1, vai ficar 3. Dividido pelo que deu, que é 3. Mais. Agora, aqui, 5 vezes a... bom, coloquei aqui mais uma constante, né? Lembra? Então vou chamar de C1 essa primeira constante. Depois, 5 vezes a... aqui, na verdade, o 3 está multiplicando tudo, né? Então vai ficar 3C1, tá? Vezes a constante. Agora aqui, mais 5 vezes a integral de x, né? de 1 dx. A integral de 1 dx a gente viu que é x, mais uma constante. Então, x mais C2. E a última aqui, o que eu faço? A mesma ideia, soma 1 no expoente e divide pelo que deu. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 1 mais meio mais 1, que é 2 sobre 2, dividido pela soma, que é, aqui a soma é 3 sobre 2, então isso vai dar 3 sobre 2. Então, meio mais 2 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Né? Então, como que fica nessa expressão? Bom, tem um 3 multiplicando, um 3 dividindo, simplifica. Então, opa, aqui só faltou, né, mais uma C3, que é uma terceira constante. Bom, então vamos lá. Então vai ficar x² mais 3C1 mais, aí distribui esse 5, vai ficar 5 vezes x mais 5 vezes C2 mais, agora dividir por 3 sobre 2, pessoal, não é a divisão de fração, não é preservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, então eu vou preservar esse x elevado a meio mais 2 sobre 2 e vou inverter o 3 sobre 2, então vai ficar 2 terços x elevado a 3 sobre 2, ok? Mais uma C3. Então agora vamos lá. O que eu faço com essas constantes? Pessoal, isso é constante, isso é constante, isso é constante. Vamos colocar numa constante só, né? Não vai fazer diferença. Então isso vai ficar x² mais 5x mais essa expressão, então 2 sobre 3, essa expressão x elevado a 3 sobre 2 é um expoente racional. Então o denominador vai para a raiz e o numerador vai para o expoente. Então vai ficar raiz quadrada de x ao cubo. Eu poderia tirar uma cópia aqui do x? Poderia, ficar x raiz de x, também não tem problema. Tá? E eu vou juntar todas essas constantes numa só, então mais c. Então essa daqui é a nossa integral de 3x² mais 5 mais raiz de x. E agora como que fica a integral de 3 secante de x tangente de x mais cossecante ao quadrado de x? Então isso aqui eu vou quebrar na soma primeiro, então vai ficar a integral... bom, então eu vou aplicar duas propriedades. Eu vou quebrar na soma, né?
E o 3 aqui é constante, então vai pular para fora. Vai ficar 3 vezes secante de x vezes a tangente de x dx mais a integral de cossecante ao quadrado de x dx. Agora, quem são essas integrais, né? Bom, a integral de secante, né? Quem é a integral? É a primitiva da secante vezes a tangente. Então, se a gente olhar lá na tabela, né? Seguindo a tabelinha lá, na décima, lá, a gente tem que a secante, a primitiva de secante vezes a tangente é a secante, só. Então, o derivado da secante é a secante vezes a tangente, mais uma constante C1. Mais, agora, qual é a integral de cossecante ao quadrado? Se a gente ir lá na tabelinha, cossecante ao quadrado é a 9, né? Isso vai ser menos a cotangente. Então, vai ficar menos a cotangente de x mais uma segunda constante C2. Então, isso é 3 secante de x menos cotangente de x, uma constante mais a outra constante, junta vai ficar mais essa constante C. Então, essa aqui é a nossa integral.